Bom dia. O artigo proposto à nossa equipe foi o artigo Umidade de colheita, métodos de secagem e tempo de armazenamento na qualidade tecnológica de grãos de trigo. Foi um artigo publicado na revista Ciência Rural no ano de 2009. Esse artigo é referente à disciplina de armazenamento de produtos agropecuários, que tem como docente responsável a professora Bárbara Quadros. A minha equipe é composta pelas discentes Beatriz Martinelli, Camila Emerick, Denilze Soares, que sou eu que vou iniciar a fala, Luana Lima, Milena Esteves e Thaís Vitória. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. A qualidade dos grãos de trigo ela vai ser definida como um conjunto de interações entre diversos fatores, que o resultado dessas interações vai propiciar a qualidade desses grãos. Dentre os fatores, podemos citar o solo, um bom manejo, a escolha da cultivar correta, a colheita, o armazenamento e a moagem. Em condições inadequadas, tanto de colheita como secagem ou armazenamento, pode que acabar ocasionando alterações químicas, físicas e reológicas nesses grãos, que vão diminuir o seu valor comercial e a funcionalidade da sua farinha. O teor de água vai ser um aspecto muito importante, pois ele que vai determinar a colheita, para que assim possa se determinar a temperatura e o tempo correto de secagem, para que após isso seja feito o acondicionamento necessário, seja ele para o armazenamento ou processamento industrial. A colheita, quando ela é feita de forma retardada, ou seja, que o grão permanece mais tempo no campo do que o que devia, ou a secagem é feita de forma inadequada, também pode acabar que provocando alterações indesejáveis na qualidade tecnológica desses grãos de trigo. Existem diversos métodos de secagem, dentre eles podemos citar os métodos naturais e os artificiais, onde tem o método estacionário, os convencionais contínuo, intermitente e seca-aeração. É muito importante tomar cuidado na hora de secagem para que se evite fermentações e o excesso de temperatura, pois pode provocar danos nos grãos. O armazenamento, quando ele é feito com teores de águas elevados ou temperaturas muito elevadas, também pode ocasionar sérios problemas, pois pode proporcionar o ataque de pragas e fungos, que vai acabar aqui deteriorando esses grãos, além de perder características como teores de lipídio, carboidrato, vitamina, proteína, que vai diminuir a matéria orgânica, o peso e a matéria seca desses grãos, fazendo assim com que diminua o seu valor comercial e o seu valor nutricional. Bom, com isso, o objetivo deste trabalho foi estudar os sistemas de umidade de colheita e métodos de secagem, em função do período de armazenamento, sobre a conservabilidade e qualidade tecnológica de trigo da cultivar Embrapa 16. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia do trabalho. Foram utilizados grãos de trigo da cultivar Embrapa 16, produzidos no Rio Grande do Sul. Após serem colhidos, foi realizado o teste de secagem para que pudesse ser feito o armazenamento. Esses testes foram feitos no laboratório da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas. O esquema fatorial utilizado foi o esquema fatorial 6x4, onde se utilizou os 6 sistemas de umidade de colheita e métodos de secagem, onde sendo esses: os grãos colhidos com 18% de umidade foram submetidos aos tipos de secagem intermitente, estacionário com temperatura do ar a 45 graus Celsius e estacionário sem aquecimento do ar. Os grãos colhidos com 16% de umidade foram submetidos aos tipos de secagem intermitente e estacionário com temperatura do ar a 45 graus Celsius. E os colhidos com 14% de umidade, não houve secagem complementar, foi somente a secagem na planta. Após isso, foram utilizados 4 períodos de armazenamento, 0, 4, 8 e 12 meses, totalizando assim 24 tratamentos. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições. A colheita realizada com 18% de umidade foi denominada de colheita antecipada. As que os grãos foram colhidos com 16% de umidade foi denominada de colheita usual e 14% secagem na planta.
Após a colheita, foi realizada a pré-limpeza para que se removesse todo o material estranho e impureza, até obterem valores em torno de 1%. Após isso, os grãos foram secos, de acordo com seu método, até atingirem em torno de 13% de água, para que após isso fossem embalados. Foram embalados em embalagens de algodão, que ficaram dispostas em pilhas por um período de 12 meses. E a avaliação foi feita a cada quadrimestre, como foi dito, com 0 meses, 4 meses, 8 meses e 12 meses. E após isso foi realizado a avaliação de algumas características, dentre elas o peso hectolitro, que foi avaliado através da balança no modelo Daly-Mully. A umidade foi avaliada através de estufa. A proteína bruta ela foi determinada através do aparelho de espectrofotometria de infravermelho próximo. Os teores de lipídio, de cinza e acidez graxa foram determinados através de procedimentos determinados pela AAC, que é uma associação de cereais. A moagem também foi determinada através desses procedimentos da AAC e com auxílio de moinho. As características viscoelásticas foram encontradas através do alveógrafo de Chopin, e após isso os resultados foram submetidos a análise de variância e regressão linear, em nível de 5% de significância. Bom, agora eu passo a palavra para a discente Milena Esteves, para ela dar continuidade, falando um pouco dos resultados e discussões. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a discente Milena. Vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando sobre os resultados e as discussões. Primeiramente, para facilitar o entendimento de todos, eu vou apresentar como está organizado os gráficos, né? Pois todo esse trabalho, ele é apresentado através dos gráficos de regressão. Aqui no eixo X, esse eixo horizontal, é apresentado o período de armazenamento. Como já foi falado, foram 12 meses de armazenamento, onde as avaliações foram feitas a cada quadrimestre, né, de 4 em 4 meses. Então, aqui foi o momento zero, após 4 meses foi feita uma avaliação e assim sucessivamente. No eixo Y do gráficos vão estar a característica avaliada. Nesse caso, foi o teor de água representado pela umidade. E aqui embaixo a gente tem a legenda, né? O que representa cada figurinha dessa. Do lado esquerdo, né, a gente pode observar as umidades de 18, né? Colhido em 18, e do lado direito a de 16 e a de 14. Esse I representa a secagem intermitente. O SA representa a estacionária com aquecimento e o SA a estacionária sem aquecimento, e assim sucessivamente. Aqui em cima a gente tem as equações de regressão. Então, todas as equações que aparecerem aqui, elas representam que que essas regressões, essas equações são significativas, como, por exemplo, aqui para 18% de umidade e aqui para 14% de umidade. Agora vamos explicar os resultados e as discussões em si. Então, para a primeira característica avaliada, sendo o teor de água, a gente pode observar que teve a interferência, né? Teve a interação entre os sistemas de umidade de colheita, os métodos de secagem e o período de armazenamento, aonde que para os grãos colhidos com 18% de umidade e secos em secador intermitente e também secos em um secador estacionário com aquecimento, e aqui seco na própria planta, tendo 14%, essas equações elas foram significativas, observando um aumento, né, dessa umidade, tanto no primeiro quanto no segundo quadrimestre, teve um aumento bem significativo, tanto aqui por 18, tanto por 14, aqui a gente observa aqui, ó, o aumento mais significativo. E após esse período, a gente pode observar
que teve um equilíbrio higroscópico. O que é isso? É quando tem a igualdade de transferência, né, entre esses dois ambientes, entre o ambiente fora e a semente, né? Então, parou de ter essa troca de umidade. Agora falando sobre o peso hectolitro, que é o peso de 1.000 litros, né? A gente pôde observar que para todos os tratamentos, né, reduziu esse peso com o passar do tempo de armazenagem. Então, quanto maior foi o período de armazenagem, menor foi esse peso, né? Houve uma diminuição. Principalmente, o que foi significativo, que foi para o, o 18 intermitente, né? O 18 sem o aquecimento e para o 14 colhido na própria planta. Outra coisa que a gente pode observar também, que todos os grãos colhidos com 18, né, eles tiveram um maior peso, né? No caso, foi na colheita antecipada. E quando já passou o tempo, o atraso da colheita, o que teve a menor umidade e, consequentemente, foi o que foi colhido mais tarde no campo, teve aqui, ó, a gente pode perceber um menor peso, menos 2, né? Que aqui já havia em torno de 72 e o de 14 estava em torno aqui menor que 70. E no trabalho ele explica que essa redução com o passar do tempo, né, do peso hectolítro, foi devido a processos metabólicos dos grãos e também de organismos associados a estes que provocam o consumo de suas reservas nutritivas, né? Então, como a gente tem a diminuição da reserva nutritiva, a gente vai ter também a diminuição desse peso hectolitro. Agora, falando sobre o teor de proteína. Em relação ao teor de proteína, independentemente da condição de secagem, né, da condição de umidade, só foi influenciado devido ao tempo de armazenamento. Foi observada uma tendência de crescimento de teor de proteína à medida que houve também um aumento do período de armazenamento. E ele explica isso comparando a outros trabalhos onde foi encontrado um teor de proteína fúngica, né? E ele explica que esse teor de proteína fúngica, encontrado em outros trabalhos, ele não é separado do teor de proteína do grão, então é tudo contabilizado como teor de proteína do grão. Então, por isso, né, devido a essa presença fúngica, ele atribuiu a este trabalho também que esse aumento do teor de proteína foi justamente devido ao teor de proteína fúngica, que pode ter aumentado o teor de proteína do grão. Em relação à porcentagem de cinzas, né, essa outra medida, que ela é devido, né, à degradação da fração orgânica explicada porque através de processos metabólicos do grão e também de micro-organismos que vão consumir a matéria orgânica, eles vão produzindo alguns materiais como água, calor e também gás carbônico, que vai alterando a proporção de minerais presentes no grão. E esse teor de cinza, ele vai ser muito importante a sua determinação, porque a gente vai saber quanto mais tiver mais cinzas, mais matéria orgânica está sendo consumida, mais o material está se deteriorando. Em relação às diferenças onde teve interação, a gente pode observar aqui
que teve diferença para o 14% colhido na própria planta. Ele foi o que teve a tendência de crescimento, né? E teve os maiores acréscimos de cinzas, de acordo que aumentou o período de armazenamento. Agora, falando sobre o teor de lipídios, é possível observar que em todos os sistemas de umidade, de colheita e métodos de secagem, ocorreu a redução, né, desse teor, a partir do momento que aumenta o período de armazenamento, e foi significativo para com o teor de colheita de 18 e com a secagem intermitente, e com o teor de colheita de umidade de 16%, com a secagem estacionária, com aquecimento e o colhido na própria planta, sendo que o colhido na própria planta foi o que mais apresentou essa redução do valor dos lipídios. E a redução de lipídios, ela é resultante da própria respiração, né, do grão, devido ao processo de hidrólise. Bom, pessoal, agora falando sobre a acidez graxa, ela é um fator de extrema importância, pois ela é um indicativo da deteriorização do grão, então a sua determinação logo nos primeiros meses vai ser de extrema importância para o produtor, né, para quem está responsável pela armazenagem, pois vai poder identificar se está havendo ou não a deteriorização desse produto armazenado. Aqui, a gente pode observar que foi significativo para que houve a interação, né, e foi significativo para a colheita de 16, tanto para aquele secado no secador intermitente, tanto no estacionário com aquecimento, e a gente pôde observar também que o maior porcentagem de acidez graxa foi para o, o grão que foi colhido na própria planta. E uma coisa que a gente pode relacionar é a redução do teor de lipídios e o aumento desse teor de acidez, que vai estar diretamente relacionado com a velocidade e a intensidade do processo de deteriorização. Então, ele conclui que a avaliação desses índices constitui uma eficiente forma para o controle da conservabilidade desses grãos durante o período de armazenamento. E ele pôde concluir que os grãos de trigo colhidos seco na planta apresentaram uma qualidade tecnológica inferior e menor conservabilidade ao armazenamento em relação a todos os outros, tanto os colhidos com 16, que é o usual, tanto o colhido com 18, que é o antecipado, que eles testaram, nos diferentes secadores, tanto no intermitente quanto no estacionário, com ou sem aquecimento durante o período de 12 meses. Então, o que ele concluiu? Né? Que o grão colhido com 14% teve a qualidade tecnológica inferior a partir de todo esse período de armazenagem.